Pessoal, uma excelente tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso webinar de planejamento produtivo para 2021. Em nome da Neotrid, desde já, eu quero agradecer pelo tempo de vocês, tá? Aqui na Neotrid a gente valoriza muito o tempo de todos. E nesses poucos minutos que a gente acaba tendo aqui, espero trazer aí as melhores práticas, as melhores técnicas em se tratando de planejamento, tá? E para a gente começar, eu quero só alinhar com vocês aí o nosso conteúdo para hoje. Nós vamos começar, então, com um pouco das novidades do nosso software Neotrid, 3 grandes novidades aí para vocês. Nós vamos falar sobre por que planejar, quais são os benefícios do planejamento. Já que a gente vai dedicar um tempo para o planejamento, o que é realmente esperar desse planejamento? Quais são os vilões do planejamento? O que tem feito o planejamento falhar para muitas pessoas? Então, a gente entender esses vilões e, literalmente, conseguir encontrar uma maneira de fazer com que isso não aconteça, vai ajudar a gente a caminhar na direção que a gente realmente quer. Então, a gente vai falar um pouco sobre alguns vilões aí do planejamento. Nós vamos ter, então, um modelo de como você pode planejar o seu ano com o Neotrid e com a metodologia da Tríade do Tempo. Exemplos práticos aí do que você poderia fazer na hora de estar planejando o seu ano. Para quem já planejou o ano, é um momento até para revisar e aplicar esses princípios aí do que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar também de dicas e estratégias produtivas para aprimorar ainda mais o seu planejamento. O que você pode hoje usar de boas práticas ou melhores práticas para aprimorar o seu planejamento. E quais são aí os nossos próximos eventos que já estão programados aqui na Neotrid. Então, até março, a gente tem uma agenda montada e eu vou passar para vocês essas datas aí, caso vocês queiram incluir no planejamento de vocês. Então, vamos falar de 3 grandes novidades aí. A primeira novidade, alguns de vocês já devem ter até estar utilizando, né? É o nosso aplicativo do Neotrid. Então, para quem quiser baixar o aplicativo, basta acessar o nosso site nesse momento e no final da tela, vocês vão ter aqui, ó, aplicativo Neotrid, nossa versão beta do aplicativo, e aí basta se inscrever aqui. Quando vocês clicarem, vai ter um campo aqui para vocês preencherem. E assim que vocês preencherem, vocês vão receber, então, um link com todo o passo a passo de como fazer a instalação para poder utilizar o nosso aplicativo. Quantos aí já estão usando o aplicativo, pessoal? Se puder mandar ali para mim no chat. Uma outra novidade é que agora a barra de adição rápida de tarefas, ela está fixa. Então, você pode agora adicionar tarefa muito rapidamente no Neotrid, no seu Neotrid. Então, aqui, ó, você pode adicionar qualquer tarefa. Vou colocar uma tarefa aqui de ter que revisar algo, uma tarefa circunstancial, e eu vou precisar aí de 20 minutos para fazer isso. E aí eu posso, então, agora ir capturando tudo aquilo que for acontecendo no meu dia de maneira muito rápida. E isso, sem dúvida, pessoal, facilita a gente estar, o quê? Cada vez mais tirando da nossa cabeça e de situações que acontecem durante o dia, que precisa a gente capturar e registrar isso, agora, bem mais rapidamente. Então, tá aí essa barrinha aqui fixa, onde você pode capturar tudo que está acontecendo no decorrer do seu dia. E o terceiro, que faz a gente efetivamente ganhar mais tempo, é a priorização automática, ou o famoso planejamento automático. Aqui em cima, ó, nesse ícone, você pode planejar o seu dia. Quando você clicar, já vai estar pré-definido aqui para o dia, e aí você define o critério que você quer que o sistema crie o seu planejamento. Se você deixar pela tríade, eu vou clicar em visualizar, ele vai primeiro sequenciar urgente, depois importante, depois circunstancial. Se você colocar estatística de alta performance, ele vai avaliar como você usa o sistema e vai te sugerir aí uma ordem para o seu planejamento, né? A melhor sequência. Eu vou deixar aqui, então, esse planejamento e quando eu volto para a tela minha home, ele sequenciou para mim. Claro que eu posso vir aqui e depois fazer os ajustes. Mas o interessante é justamente isso, né, pessoal? O sistema planeja para você automaticamente a partir do volume
independente do volume de atividade que você tem aí agendado para poder executar. Legal. Falar das novidades, vamos começar agora efetivamente a falar de quê? Planejamento. A verdadeira função do planejamento na metodologia da TRID, a primeira questão é conseguir colocar aquilo que é importante para a gente na nossa agenda. Muitas das vezes, a correria do dia a dia impede a gente de refletir sobre o que realmente a gente quer, de verdade, ter mais no nosso dia a dia. Então, o que de verdade hoje, o que importa para você que deveria estar na sua agenda? No período da manhã, no período da tarde, no período da noite, na sua semana. O que realmente você, ao pensar em isso é importante, você deveria trazer para o seu planejamento? Segundo ponto, é você estar no controle e preparado, não para saber aquilo que você vai fazer somente, mas também aquilo que pode acontecer e você ter tempo para absorver isso sem muito estresse, sem correria. Não dá para evitar totalmente não entrar em período de estresse e de correria, mas dá para a gente se antecipar e prevenir se a gente usar o planejamento levando em consideração esses pontos. Então, pessoal, no caso desse modelo de planejamento que a gente vai falar hoje, a gente está levando em consideração que você tem o seu papel profissional, você tem seus papéis pessoais, e aí como fazer então esse planejamento? Antes do como, por que planejar? Se você parar para pensar hoje e refletir, o que o planejamento precisa te trazer de benefícios para que você possa dedicar tempo a ele e depois avaliar. Porque quando você não planeja, você tem um determinado resultado. E quando você planeja, será que esse resultado é realmente diferente? Algumas vantagens aí que a gente sabe que o planejamento pode ajudar. Primeiro, você começa a poder se antecipar à questão de urgência. A partir do momento que você sabe que no seu dia a dia você tem urgência, quanto tempo você deveria reservar no seu planejamento para lidar com a urgência? Segundo ponto, circunstancial. O que são hoje atividades que no seu dia a dia têm atrapalhado você, fazendo você realmente perder tempo? E aí, no planejamento, como reservar tempo para lidar com essas situações, para que não atrapalhe o quê? Aquilo que efetivamente é importante, que está na sua agenda para fazer. Segundo ponto, controle. Tudo que você tem para fazer, se tiver numa ferramenta, tiver centralizado, você vai perceber o quê? Que você vai ter mais controle e isso vai te dar liberdade de escolha. Porque quando você decide o que vai fazer, você está decidindo em cima de uma escolha o que você vai fazer dessa escolha. Então, em relação a ter controle da demanda, um ponto aí importante é você centralizar. Eu já vou dar algumas dicas em relação a essa centralização, mas as demandas que você tem para fazer, elas deveriam estar centralizadas para você poder priorizar. Vou fazer isso primeiro, segundo, terceiro. Um outro ponto, esquecimento. Esquecimento é um grande vilão da produtividade. Quando a gente fala de esquecimento, ele pode estar te atrapalhando hoje em várias questões. Eu não vou me alongar muito em relação a esquecimento, mas a gente pode estar tendo estresse, ansiedade desnecessária por questões que muitas das vezes a gente está guardando na nossa cabeça e deveria trazer para dentro de uma ferramenta. Um outro ponto também, o equilíbrio. Como se equilibrar, né? Você está nesse momento no seu papel profissional, chega uma demanda da sua vida pessoal, e aí, né? Como reagir a isso? Ou como agir de maneira proativa? Como ter equilíbrio naquilo que realmente importa na nossa vida? Quais são os papéis importantes que você tem e que você gostaria que a ferramenta e que o planejamento te ajudasse a viver esses papéis de forma equilibrada? E por último, um aumento perceptível em relação ao importante, porque você começa a colocar mais na sua agenda aquilo que é importante para você e começa a sobrar menos espaço para as urgências e para o circunstancial. Vamos falar de alguns vilões do planejamento. Eu poderia ter listado vários aqui, tá, pessoal? Exemplo disso, esquecer de coisas óbvias. Às vezes a pessoa esquece de algo óbvio e aí isso atrapalha o planejamento dela. Mas vamos falar de 3 aqui que impacta muito. Primeiro, a gente não colocar momentos de recuperação durante o dia. A nossa tendência é gastar nossa energia de forma linear. Você começa o seu dia com alta energia e começa a ir gastando e gastando essa energia, chega no final do dia, você está extremamente esgotado ou esgotada.
Então, se você colocar ali, a cada 90 minutos, atividades para você revigorar sua energia, é literalmente você reabastecer, né, você de energia, para que você possa voltar com mais foco, poder colocar sua atenção naquilo que realmente você precisa focar naquele momento. Então, o gasto de energia, ele precisa ser administrado. E aí que entra esse planejamento, levando em consideração, já que o gasto de energia ele vai acontecer, como que a gente pode administrar melhor isso durante o nosso dia, a nossa semana? Um outro ponto, excesso de interrupção e urgência. O que está causando essa urgência na sua vida? Porque enquanto você não descobrir as causas, você vai ter aí, né, as consequências acontecendo, mas você não mata o mal pela raiz. Quando eu comecei a usar isso na minha vida, aí que eu fui descobrindo que tinha vários fatores aí que fazia com que o meu dia a dia, eu perdia muito tempo, não era produtivo, vamos dizer assim. Por quê? Porque tinha excesso de situações do dia que poderiam ser eliminadas, mas eu não entendi o que estava causando. Então fica essa dica, pessoal. Quanto mais importante você tem, quer dizer que tem tempo, te gera resultado, você se sente bem, é o que você quer fazer porque te leva aos seus objetivos. A urgência circunstancial são anomalias no uso do tempo. E aí você pode usar, no caso da ferramenta Neutrid, para começar a entender com mais clareza o que tem acontecido aí de urgente e circunstancial na sua vida. E, por último, você não centraliza suas tarefas. Quando a gente fala de centralização de tarefas, você tem hoje ali demandas chegando por e-mail, demandas chegando pelo seu Telegram, pelo Teams, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas ferramentas internas da empresa. Alguém te pede verbalmente, olha o tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo e que você precisa capturar isso e centralizar num lugar para decidir. Isso eu vou fazer primeiro, logo depois isso. Até o final desse webinar, eu quero trazer para vocês aí dicas práticas de como centralizar ainda mais o que tem acontecido aí no seu dia a dia. Vamos falar um pouco agora do como, né? Como planejar o nosso ano com o Neutrid e aplicando o método TRID. Então, nós temos de um lado a ferramenta e do outro lado nós temos uma metodologia. Quanto mais a gente aprimorar o método, mais a gente vai perceber que pode usar aí essa metodologia também, claro que em outras ferramentas. A gente recomenda o Neutrid porque é um software focado no aumento de produtividade. Mas esse livro da Tríade do Tempo, pessoal, se vocês forem aí na página, para quem não leu ainda, né, 192, ou para quem leu também, vai ter um formulário de planejamento do ano, e aí a gente pode, então, usar o Neutrid para planejar esse 2021. Como fazer isso? O planejamento, ele tem, então, 4 grandes fases. A primeira fase do planejamento é a gente revisar a nossa identidade. Quem é você? Quais são os seus papéis? Como que você deseja se equilibrar no corpo físico, mental, espiritual e emocional? Qual que é a sua razão de existir? Qual que é a sua missão, seu propósito? Então, nessa primeira fase, a gente para refletir sobre isso. 2020, como que foi o uso do seu tempo para esses papéis? Se você analisar, né, como você viveu 2020, como que foi? Quais papéis você tinha naquele momento? Quais papéis foram surgindo durante o ano? E agora, em 2021? Quais são esses papéis que devem continuar na sua gestão e quais novos papéis devem surgir aí para você? Além disso, na segunda fase, nós falamos, então, em quê? Definir metas conectadas. Qual que é a sua meta de curtíssimo prazo, de médio e de longo prazo? Conectada aos seus papéis. Seu papel de estudante, papel de mãe, esposa, papel de pai, esposo, amigo. Então, você tem os seus papéis e você pode definir metas para que você possa fazer com que esses papéis vivam no seu dia a dia, né, no seu tempo, e você realize aí essas metas, seus objetivos. Criação de janelas temporais. O que é isso? Primeiro, definir semanas que são importantes para você. Se você pegar no livro da Tríade do Tempo, o Christian fala ali de 1 a 2 semanas no ano que ele reserva para ele poder o quê? Naquela semana, o urgente e o circunstancial praticamente não tem vez. Antecipadamente, você inclui uma semana inteira aí para poder o quê? Focar naquilo que é importante para você. E aí você poderia bloquear a sua agenda com esse nome, né? Semana da Importância. Agora, 2 dicas. Quando que você vai tirar as suas férias? Então, você está planejando 2021,
e já para pensar sobre isso. Suas férias, quando elas deveriam acontecer? E terceiro, quais são as datas comemorativas do ano que você também deveria incluir no seu planejamento, na sua agenda? Então, nesse mês, quem que está fazendo aniversário? Se você pegar, por exemplo, durante o ano todo, quais datas você sabe que vai fazer algo a respeito, porque são importantes, que você deveria trazer para sua agenda? Por fim, a reorganização pessoal. A sua taxonomia, você classificar, categorizar as suas demandas, os seus ambientes. Então, por exemplo, você poderia criar aí uma separação de tudo que chega para você na hora de se organizar, que é uma fase de organização, separando por papéis. Ah, isso aqui está ligado ao papel de consultor da Neotride, isso está ligado ao papel de marido, isso está ligado ao meu papel eu, isso está ligado ao papel de estudante. E você pode também parar, então, para criar atividades durante o ano para esses 3 aspectos, que é o ambiente físico, lógico e do conhecimento. Pessoal, nesse momento agora, eu vou, então, fazer isso de forma prática no Neotride, para a gente poder aplicar tudo que vimos até agora. Então, como aplicar no Neotride esse passo a passo do planejamento anual? Primeiro ponto é o seguinte: planejar o ano. Deveríamos ter uma tarefa ou um compromisso para executar esse planejamento. E aí, quando você for executar o planejamento, você poderia dar um play para medir o tempo real que você está dedicando ao planejamento. Um outro ponto, você poderia definir como categoria, isso se trata de uma categoria de planejamento. Para que tudo que você fizer de planejamento, você vinculasse a essa categoria e depois pudesse analisar no sistema quanto tempo você dedica a várias questões de planejamento. Esse planejamento, você está planejando a sua vida toda ou está planejando um papel específico? Você poderia fazer o planejamento por papel. A gente vai falar disso também. E aí, na hora de planejar, você tem aqui em cima, ó, planejamento. Quando você clicar aqui uma vez, ele vai abrir a tela do planejamento para você. E nessa tela do planejamento, a gente tem uns pontos aqui importantes. Primeiro ponto, aqui em cima, ó, você pode, então, definir o ano todo para você visualizar. Se eu descer a barra de rolagem, está aqui todo o ano. O primeiro passo do planejamento, a primeira fase, é o quê? É revisar a nossa identidade. E aí a gente, caso não tenha criado os nossos papéis, a gente deveria fazer o quê? Vir aqui, ó, e criar esses nossos papéis. Então, vou fazer isso aqui agora. Só fazer isso aqui. Para quem não fez isso ainda, é o momento ideal. Então, aqui, pessoal, ó, cliquei em papéis, visualizar tudo, clico no botão novo e começo a criar os meus papéis. Aí vem uma dica. Vamos considerar, então, que a pessoa, nesse ano, ela quer ser programadora, desenvolvedor. Você vem aqui e define uma cor para esse papel e as horas ideais para dedicar a esse papel. Numa semana de 168 horas, esse papel, qual que é o tempo ideal de dedicação? Independente do que você vai fazer, seja lendo artigos, fazendo um curso, assistindo vídeos, né, participando de eventos, qual que é o volume de horas ideal? Então, 30 horas dá 168. Vou salvar. E aí você pode ir cadastrando papel por papel. O papel eu é você com você mesmo, ou você com você mesma, onde você tem suas dimensões, né, o seu corpo físico, mental, espiritual e emocional. E aí você tem os seus outros papéis, estudante, papel familiar. Cadastrando papel por papel, você vai estar criando aí essa primeira fase do método tríade. Dentro do papel, você poderia usar esse campo aqui, ó, para criar o quê? Primeiro, qual que é a missão desse papel? E aí você poderia fazer isso para cada papel. Aqui no eu, você tem o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual.
espiritual. Você poderia criar aqui, ó, algumas atividades de referência para você mesmo. O que você faz para se equilibrar no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Segundo passo lá, a segunda fase, são as metas. Aqui você pode criar, então, todas as metas que você quer alcançar, independente do período, se é curto, médio ou longo prazo. Então, eu vou acessar esse ambiente de metas e vamos falar um pouco de metas. Meta está ligada aonde a gente quer chegar, né? O que realmente nesse ano, em se tratando de um objetivo importante, de uma meta, você quer alcançar? Eu deixei aqui como exemplo 6 metas cadastradas. Poderia cadastrar várias, né? Mas quando você for pensar em metas, essa meta está relacionada a qual papel da sua vida? Por exemplo, essa primeira meta, aprender a programar em Python. No primeiro momento, está ligada a um papel de estudante. Mas dentro do papel de programador, isso poderia ser a meta desse programador. Uma das metas. A pessoa quer emagrecer, então essa meta está ligada ao papel eu. A pessoa quer investir 20% da renda total que ela tiver em 2021. Ela quer fazer um MBA online aí na PUC, Rio Grande do Sul. Enfim, olha lá, viagem que ela quer fazer. Então, se você quiser cadastrar suas metas, no primeiro momento, é só você vir aqui e cadastrar cada uma das metas para esse ano, por exemplo. E aí vem uma dica. No livro, o Christian fala foco 842. No máximo, 8 metas para o ano. No mês, escolhe 4 dessas 8. E na semana, escolhe 2 para você poder focar. Vamos considerar que você definiu o quê? 4 metas no seu ano. 4 grandes metas. 2 para focar no mês. E 1 para focar na semana. Existe um curso chamado OMAT, que ele fala sobre o QFA, o seu quero focado do ano. Qual que é a sua meta mais importante para esse ano? E aí você poderia vir aqui e fazer justamente isso. Cadastrar aqui o seu QFA, coloca essa meta que você quer alcançar aqui na frente, até que data, vamos considerar que a pessoa quer alcançar até 31/3. Aqui você poderia detalhar essa sua meta, especificar, descrever essa meta. Qual que é a função que você está naquele momento em relação a essa meta? Se existe alguma categoria. O que é categoria? É uma forma de você distinguir uma meta da outra. É uma forma de você separar as metas hoje relacionadas ao quê? Finanças, saúde, desenvolvimento pessoal. Você poderia definir que essa meta está ligada a te trazer equilíbrio, ou te trazer resultado, ou equilíbrio e resultado. Então, você poderia vir aqui e relacionar essa meta. Vou colocar, por exemplo, essa com saúde. Salvar. Então, ao criar a meta, vai ter toda uma estrutura passo a passo para você o quê? Criar o seu plano de ação, seus indicadores e também uma forma de você detalhar mais os benefícios dessa meta. Por que essa meta é importante para você? E quais são os contratempos? O que pode te atrapalhar em cada uma das suas metas? Feito isso, pessoal, cadastrado seus papéis, cadastrado suas metas conectadas, é o momento da gente cadastrar o que agora? É o momento da gente cadastrar as nossas janelas temporais. E aí eu vou voltar naquela tela do planejamento para a gente falar um pouco dessas janelas. Quais são as datas que você vai agendar aqui? Período de férias. Então, você pode vir nesse mais e colocar aqui, ó. Esse ano, o aniversário dessa pessoa. Você poderia ter uma categoria aqui para organizar tudo relacionado ao aniversário. Em qual papel que você vai estar naquele momento. Qual que é o dia? Vou colocar, por exemplo, dia 25. E aqui você pode colocar repetição. Para não precisar ficar agendando mais. Vou colocar aqui anualmente. Concluir. Salvar. E aí, se você quisesse ver nesse momento só o que você tem agendado relacionado aos aniversários, você vem aqui, ó, e marca. E ele vai trazer para você somente daquilo que você está querendo visualizar. Olha lá. Vamos considerar que a pessoa quer comprar algum presente.
quer escrever algum cartão, quer fazer algo a respeito, ela pode se antecipar. Claro que vários aniversários a gente guarda na cabeça, sem problema nenhum. Mas aqui é uma maneira de você trazer tudo para o seu planejamento de qualquer assunto que você quer. Vamos considerar que você quer trazer, por exemplo, os pagamentos que você faz aí durante o mês. Você tem várias contas que você precisa pagar, às vezes, durante o mês. Então, vou colocar aqui, por exemplo, pagar conta de internet. Uma atividade que a pessoa não gostaria de fazer. Vou chamar até de circunstancial, mas é uma necessidade. Ela precisa fazer, mas ela não gostaria de gastar o tempo para fazer isso. No entanto, que ela poderia até colocar no débito automático, vamos dizer assim. Quanto tempo? Ela poderia ter uma categoria aqui para agrupar tudo relacionado a esse assunto. Poderia ser até finanças. Em qual papel que ela está naquele momento. E aí é uma conta de recorrência, o quê? Mensal. Então, ela cadastra uma vez. Vou colocar aqui mensal. E aí a gente poderia fazer isso para todas as contas que a gente precisa pagar no mês. Lembrando que a gente está centralizando, pessoal. Na hora de valor de conta, os detalhes é em outro lugar. Mas aonde está a sua demanda, com o tempo, o que você vai fazer, está num lugar só. Mais um ponto aí. Feriados que você tiver no mês. Vamos considerar, então, que nesse dia 26 fosse feriado. Eu posso vir, ó, e arrastar as atividades do dia 26, seja antecipando, ou seja, adiando. Outra coisa, você pode, então, das suas metas, trazer todo o cronograma e deixar aqui no canto direito, ó, no seu backlog, tarefas sem datas. E aí, quando você estiver planejando o seu ano, a sua semana, o mês, você pode trazer para o dia que você quer que essa tarefa seja incluída. Então, esse é um ponto importante aí, se tratando de quê? Você centralizar tudo num lugar só. Nesse momento, nós estamos na terceira fase do planejamento, Semana da Importância. Então, vamos criar essa Semana da Importância aqui. Semana da Importância. E aí, detalhe. Esse segundo aqui, ó, tipo de atividade é o compromisso. Por quê? Porque tem hora marcada. Então, nessa Semana da Importância, vou considerar de 6 horas da manhã até as 22 horas. Vou associar esse papel aqui e vou colocar aqui para repetir o compromisso. Em qual semana? Vamos considerar aqui do dia 31, 6 da manhã até as 22, todos os dias. E quando que eu quero que finaliza? Eu quero que finalize, então, deixa eu colocar aqui no dia, deixar no dia 6. Concluir, salvar. E aí ele vai criar para a gente, então, essa Semana da Importância. Deixa eu arrastar para vocês verem. Legal. Semana da Importância. Pessoal, no canto direito, o sistema está gerando para a gente aqui, ó, o nosso gráfico de papéis. O interno é o seu gráfico ideal. Tudo que você definiu de ideal naquelas horas aqui em cima, ele gera essa referência. O externo é o seu gráfico planejado. Tudo que você planejou e está aqui na sua agenda e que você associou ao papel, ou conectou, ligou ao papel, e aí você tem quantidade de atividade e hora planejada. E você pode comparar, então, o seu planejamento com o ideal. E aqui é excelente, é uma ferramenta excelente para você buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio desses seus papéis. Independente do que está na agenda, como que está aí esse planejamento. O quarto, ou a quarta fase, é a gente fazer o quê? A nossa reorganização pessoal. Aí você revisa a sua taxonomia. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pastinha chamada taxonomia pessoal, e dentro dessa pastinha fica toda a minha organização. E aí eu posso trazer tudo que eu vou salvando na minha área de trabalho para dentro dessa pastinha. Deixo ela sincronizada, por exemplo, com o Google Drive, e vai levando todas essas informações para as nuvens. Então, eu não fico refém de nenhum dispositivo. Fica tudo distribuído aí, de alguma forma, de fácil acesso. Quando você vai trazer isso para o seu planejamento, ao criar as atividades, vamos considerar uma atividade aqui que a pessoa precisa organizar a mesa de trabalho dela.
Que dia que ela vai fazer isso? Quanto tempo é importante para ela organizar essa mesa de trabalho? Isso está importante, urgente ou circunstancial? Em qual papel que ela está considerando? E aí você pode, então, já que é planejamento anual, cadastrar a recorrência dessa sua atividade de organização. Pensa nos conhecimentos que você organiza de alguma forma, né? Quais ferramentas você usa? Às vezes você usa o OneNote, o Evernote, você tem as suas pastas ali no computador para armazenar, você deixa nas nuvens. Então, é o momento que você, nesse planejamento anual, pode parar para pensar e decidir quando você vai, então, fazer atividades para se manter organizado. 3 dicas importantíssimas aí para aprimorar o nosso planejamento. Nesse momento agora, pessoal, a gente está caminhando aí, né, para os momentos finais desse nosso webinar. Como que a gente pode, então, usar desses 3 aspectos aqui, planejamento por papel, caixa de entrada versus as nossas notificações, e os follow-ups aí que a gente precisa fazer, né, o acompanhamento. Você pede algo para alguém, você compra algo, não é porque você comprou que você vai receber isso. Como que você pode, então, usar do follow-up de maneira estratégica para ter mais controle e estar realmente o quê? Podendo tomar decisões ativas, caso não aconteça no prazo que você gostaria. Então, vamos começar no planejamento por papel. Cada papel, por si só, ele é crucialmente importante. Se você pegar hoje o papel profissional, você poderia começar a descobrir o seguinte: nossa, eu tenho um papel profissional, mas, na verdade, quando eu vou para analisar esse papel, ele pode se desdobrar em 2, 3 papéis. Vamos pensar um exemplo de uma pessoa que é empreendedora ou empresário. Ela tem esse papel de ser dono do negócio. Porém, ela ainda é um dos executivos dentro do negócio, ela é um decisor, ela tem um papel de gestão no negócio. E ela tem uma função técnica no negócio. Vamos pensar no escritório de advocacia. A pessoa é dona do escritório de advocacia, ela é o gestor dos advogados, independente da área do direito ali, e ela ainda é advogado em alguma das causas, alguma dos processos. Então, a pessoa acumula 3 papéis. E aí, quando ela vai para planejar, muitas das vezes ela coloca só uma função, só um papel, e esse papel fica literalmente contaminado. Porque não existe uma clareza. Não é porque eu estou no papel de advogado que eu estou sendo no papel de gestor. É muito diferente. Então, pontos a serem pensados quando for planejar por papel. Primeiro, quem são as pessoas-chave nesse papel específico? Quem são as pessoas mais importantes? Quais são os relacionamentos que você deveria ter tempo ali nesse papel? Objetivos-chave. Quais são os objetivos específicos desse papel? E, por fim, atividades-chave. Quais são os compromissos, as tarefas e a informação, conhecimento, anotação desse papel específico? Então, quando você vai planejar o seu tempo, você pode vir no Neutrid e planejar por papel. Vamos considerar que a pessoa está planejando, então, o papel dela de estudante. Ela veio aqui, filtrou para carregar só estudante, e ela pode, então, agora fazer um planejamento nesse papel de estudante. Aqui eu estou com a visão de todo o mês, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Estou deixando exibir final de semana, só que eu vou aqui ver do dia 21 até o dia 27. Eu quero ver somente essa semana. E eu venho aqui e planejo. Eu quero ver, nesse caso, 3 dias para frente. Então, vocês podem planejar aí o ano, o mês, a semana, 3 dias para frente, 2 dias, enfim, 15 dias, o período que vocês quiserem. Vamos pensar, então, no papel eu. Quais são as rotinas que você tem no papel eu? Para o seu corpo físico, mental, espiritual e emocional. Ah, você faz uma meditação, faz uma caminhada, faz uma corrida, faz algum esporte. Durante o seu dia, como que você pode, então, planejar o seu papel eu, ou qualquer papel, para que você possa fazer com que o seu dia efetivamente
funcione da maneira que você gostaria. E eu queria dar mais uma dica, pessoal. Próxima dica é o seguinte. Quando a gente vai para planejar, nós poderíamos ter somente uma tarefa de planejamento do ano. Você poderia colocar aqui no canto direito, ó, no checklist. Primeiro que você vai fazer, vou revisar a minha identidade. Segundo, definir metas conectadas. Terceiro, estabelecer janelas temporais. Estabelecer janelas temporais. E quarto, reorganização pessoal. Então, você poderia ter uma única tarefa do planejamento do ano e ir ticando aqui, ó, na medida que você vai fazendo o seu planejamento. Agora, uma melhor forma é você pegar esse planejamento e dividir da forma que você vai fazer. Se eu vou revisar primeiro a identidade, eu posso criar uma única tarefa para a revisão da identidade, um tempo ideal, e vir aqui, ó. O primeiro passo que eu vou fazer é revisar os meus papéis. Depois eu vou revisar o meu equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional. E depois que eu vou fazer a revisão do meu propósito, da minha missão pessoal. E aí você vai ticando quando você finalizar. Concluído a revisão da identidade, passa para as metas. Quais são as metas que você tem nesse ano? Eu tenho uma meta relacionada à saúde, eu tenho uma meta relacionada a investimento. Então, você pode só capturar as ideias que passam na sua cabeça para depois você passar por um filtro do que realmente vão ser as metas que você vai focar. E leva essas metas para dentro do Neotríade. Então, fica aí essa dica. Quanto mais você quebrar aquilo que está grande demais em atividades, que você efetivamente, quando olha para ela, é muito claro na sua mente o que você vai fazer, mais o seu planejamento vai funcionar, mais você vai conseguir fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui funcionar. Segundo ponto. Eu acho que esse daqui, pessoal, eu quis trazer para vocês nesse webinar aqui, porque é um ponto que está pegando aí para muita gente. Quantas caixas de entrada você precisa administrar na sua vida, no seu dia a dia? Você precisa administrar o Teams, Slack, Telegram, WhatsApp, e-mail. Eu poderia listar vários. Neotríade, vários. Quantas notificações estão chegando para você para cada caixa de entrada dessa? Eu fiz uma experiência no final do ano que eu estava de férias, de deixar se avolumar as notificações. E aí, por exemplo, eu faço parte do grupo lá no Telegram, do OMAT, da mentoria Produtividade 4.0 e do ELS. Somando essas caixas de entrada, deu mais de 700 mensagens. Quando eu abri meu e-mail pessoal, abri o e-mail da empresa e fui olhando as caixas de entrada, SMS, pessoal, deu mais de 1000 notificações. E isso passa despercebido no nosso dia a dia. Quantas vezes você gasta tempo com atividades no seu dia que elas são tão óbvias que a gente não para pensar nisso? E às vezes por isso que o planejamento não funciona. Você está ali olhando status no WhatsApp, está olhando stories no Instagram, está postando algo, está vendo algo, e nada disso está administrando tempo. Claro que no seu celular, ele está medindo para você se você quiser analisar isso. Mas o ponto aqui é, quantas caixas de entrada precisa estar no seu controle? Segundo, qual que é o percentual de notificação que surge no próprio dia? Porque ontem surgiu várias que você analisou e fez algo a respeito, mas quantas ficaram pendentes ontem e que hoje se somou às que já foram surgindo no dia? Então, é só um ponto aí a ser, pensado a respeito quando você estiver levando em consideração o seu planejamento produtivo, tá bom? Mais uma questão. Em qual momento acessar a caixa de entrada? E momento é interessante. Existe um livro aí, chamado Quando, que fala um pouco sobre isso, A gente pensa o que fazer, a gente pensa por que fazer e o momento para fazer. É melhor fazer de manhã, de tarde ou de noite? Não é o horário ainda e quanto tempo você vai gastar, mas o momento. O momento que você está com mais energia para fazer. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a ver que às vezes a gente coloca a atividade certa para o momento errado.
E a gente gasta mais energia do que deveria, e isso é improdutividade. Quanto menos energia a gente gastar para fazer algo, é melhor. Então, nesse sentido, em qual momento acessar cada uma das caixas de entrada? Quantas vezes acessar no dia cada uma delas? Claro que muitas regras podem nos atrapalhar, tá, pessoal? Confesso. Mas quando você está mais consciente do que realmente você quer que aconteça em relação a isso, você está com mais liberdade, porque você está escolhendo. Não vai funcionar 100%, mas você começa a perceber que, olha, essa caixa de entrada é ela que está me atrapalhando. Porque toda hora que eu não estou fazendo nada, né, estou com tempo livre, eu vou lá e começo a acessar ela, e ela consome o meu tempo, a minha atenção e a minha energia. E sua energia está sendo gasta de forma linear. A hora que você assusta, você não consegue nem concentrar mais direito. Porque gastou tanta energia que o seu foco fica comprometido. E aí você fica literalmente multitarefando. E mais um ponto. Na semana, qual que é o tempo ideal para cada uma dessas caixas de entrada? Se você pegar hoje uma dessas caixas de entrada, qual que é o tempo ideal? No dia, qual que é o tempo que deveria ser, né, uma referência para você? Porque se você não tiver esses padrões aí ideal, o que vai acontecer? Como que vai falar se está bom ou ruim? Não tem referência. Quando você começa a ter referência, olha, isso aqui seria o ideal, e compara com aquilo que está acontecendo, a gente começa a perceber que dá para fazer aí mudanças em relação a isso. Pessoal, eu tenho visto muita mensagem chegando no chat. Já já eu vou começar aqui a responder essas perguntas, tá? Eu só vou terminar, então, esse conteúdo para vocês aí, e a gente fica aqui um tempo tratando aí de dúvidas que vocês trouxerem para a gente aqui. O próximo ponto é justamente o quê? Follow-up e quando você precisa criar tarefas e você não está no seu Neutrid. Então, você está no seu e-mail, independente se é Gmail, Outlook, qualquer e-mail. E você precisa gerar uma tarefa no seu Neutrid a partir disso. Como fazer, né? Como fazer essa criação? Primeiro ponto aí que você precisa, então, é, estando no seu e-mail, independente de qual programa, né, qual software você usa aí para gerenciar seus e-mails, olha lá, você vem aqui, ó, ao ler a mensagem que você recebeu, você vem aqui e toma uma decisão a respeito, olha lá. Qual decisão? Você vai responder isso agora só porque chegou? Ou você vai planejar quando fazer isso? Olha o detalhe. Se você fazer imediatamente, olha o quanto que isso é reativo. Porque isso não estava literalmente ainda programado para fazer. Só que quando você acessa essa caixa de entrada, você vai decidir em poucos segundos o que fazer a respeito. E aí você pode entrar no fazejamento. Você começa o quê? A fazer aquilo que vai surgindo. E aí o seu dia, às vezes, não rende por isso. Marcelo, então o que eu poderia fazer? Eu olhei para esse e-mail e falei o seguinte, olha, não vou fazer nada agora, mas eu preciso pegar esse e-mail e ter acesso a ele no dia 21. Eu venho aqui em caminho, ó. Encaminho para onde? Para task@neutrid.com. Task ou tasks, tá, pessoal? O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma tarefa com esse assunto. E o corpo do e-mail vai para dentro da tarefa. Estando no Neutrid a tarefa, você pode agora classificar tudo que você precisa. Então, vou pegar o Neutrid aqui, ó. Estou com o Neutrid aberto. Deixa ele aparecer para vocês aí. E vou fazer o que agora? Eu vou encaminhar, então, esse e-mail aqui, ó, enviei. Quando eu fiz isso, ele gerou para mim uma tarefa no Neutrid. Deixa eu localizar a tarefa aqui. Aqui, ó. Vou arrastar para cima. E agora eu posso pegar, então, essa tarefa e classificá-la, ó. O e-mail que está urgente. Eu vou precisar de 15 minutos para resolver. Está relacionado ao trabalho. E aí eu posso classificar tudo. Que dia que eu vou fazer hoje, outro dia, vou salvar. Aqui. Só que, nesse momento, eu quero decidir um horário para fazer esse e-mail. Eu posso vir aqui, ó, e transformar ele em um compromisso. Então, eu vou resolver esse e-mail aqui do trabalho hoje,
de 16 horas até as 16h15. E vou salvar. Aí ele vai vir aqui para cima, lá. E aí, quando eu for fazer, eu posso até dar um play aqui para medir o tempo real que eu gastei para resolver esse e-mail. Que é diferente de eu vir aqui na caixa de entrada, lá, vai chegando e-mails novos, e como vai sempre chegando e-mails novos, a nossa percepção é de que a gente deveria continuar executando. Porém, o seu planejamento está onde? Está aqui, ó. É aqui que está a sua lista de prioridade. Aqui está chegando para você várias atividades que pode sim ser prioridade, mas no primeiro momento ainda não é prioridade. Você vai analisar para entender, né, e classificar se é prioridade mesmo ou não. Outra dica, você está ali no seu e-mail e você quer gerar uma tarefa no seu Neutrid desse e-mail a partir do seu e-mail. Basta você clicar em nova, encaminhar para tasks@neutrid.com e aqui você coloca o que você precisa. Vamos pensar que a pessoa está no e-mail e ela listou vários itens aqui que ela vai comprar. Quando ela envia, gera para ela uma tarefa com tudo isso. Mais um exemplo. Você vai mandar um e-mail para o suporte, para o fornecedor, para o cliente, para alguém da equipe. Vou mandar para o suporte. Vamos considerar que eu vou pedir para o suporte da Neutrid alguma coisa aqui. Vou pedir aqui o link do app. Vou pedir para o suporte da Neutrid. Como eu não sei se o suporte vai me responder, eu vou amarrar esse laço aberto. Eu coloco em cópia para o tasks@neutrid.com. Vai gerar uma tarefa para mim com esse assunto. Eu pego essa tarefa e coloco no dia que eu vou fazer algo a respeito, caso eu não tenha retorno. Então, pensa, você comprou algo de alguém, tá para chegar hoje. No dia de amanhã, tá fora do prazo. Essa tarefa te lembra e você pode tomar uma ação ou não. Você pode remanejar. Mas criar essa tarefa de tudo aquilo que você delega é muito importante. Isso vira sua lista de acompanhamento, o seu follow-up. Dica final, pessoal. No seu dia, na sua semana, no seu ano, em se tratando de organização, planejamento, priorização, replanejamento, antecipação, qual que é o tempo no seu dia para você lidar com isso? Se você pegar as 24 horas do dia, quanto tempo você está dedicando para lidar com planejamento, replanejamento, com estabelecimento de prioridade? Porque se você estiver dedicando pouco tempo e começar a dedicar um pouquinho mais nesse comportamento, você pode, muitas das vezes, melhorar aí os seus resultados muito rápido. Porque você está começando ao quê? Separar um tempo para aplicar o comportamento de planejamento. No Neutrid, geralmente a gente até sugere aí que existe uma tarefa de quê? Priorizar. É uma tarefa importante de 5 minutos e você poderia ter ela recorrente, repetida. Quando você vem aqui para priorizar, ó, você vai sequenciar assim, ó. E depois de sequenciado, você completa sua prioridade ali e vai seguindo com a sua lista que foi sequenciada. Claro que você poderia fazer o seguinte, vou colocar o priorizar aqui, vou dar um play, clicar aqui em cima, ó, planeje o dia e usufruir aí do planejamento automático. Vem aqui, ó, eu quero tríade mais rápida primeiro, visualizar. Ó, primeiro urgente, depois importante, depois circunstancial. Eu posso vir e aceitar o meu planejamento. Ó. Olha quanto tempo a gente economiza usando o planejamento automático do dia ou usando o planejamento automático, nesse caso aqui, ó, da semana. Deixa eu pegar aqui a semana, ó. Planejamento automático, ó. E aí você pode vir e planejar também o período que você quiser. Todos os dois caminhos te levam ao planejamento automático. Mas aqui a gente está planejando um período, nesse caso, de uma semana. Olha lá, pode ser 3 dias, aí ele vai te sugerir aí o melhor planejamento. Você pode aceitar e executar. Outro ponto, pessoal. Esse último aqui, ó. Não planejado. Quanto tempo você deveria reservar para aquilo que você não tem a menor noção que vai acontecer? Aqui é diferente do imprevisto, que na verdade ele é previsto.
Você gasta todo dia tempo com o seu e-mail, com o seu Telegram, com o seu WhatsApp, com o seu Instagram, com o seu telefone. Todo dia você gasta tempo com isso, mas só que você não tem na agenda. Isso pode ser o seu vilão do planejamento. É tão óbvio que você começa a acreditar, ter uma crença que não precisa parar para pensar sobre isso. Quando você começa a parar para pensar sobre isso, você vai ver que isso não é imprevisto. Isso é previsto. Mas o que chega, muitas das vezes, pode ser imprevisto. Mas o tempo que você vai gastar nessa caixa de entrada já é previsto que você faz isso. Porque é um comportamento padrão, você sempre faz isso. Então, é importante a gente reservar um tempo para aquilo que a gente não tem a menor noção. Às vezes a gente erra no planejamento, você coloca 1 hora, gasta 1h20. Pode ser o contrário, né? Você coloca 1 hora, gasta 40 minutos. Você gastou menos tempo. Então, nesse caso, fica aí essa dica. Reservar um tempo no dia para aquilo que você não planejou. Quanto tempo para fazer aquilo que efetivamente já está na sua agenda? Eu coloquei para me organizar hoje o meu computador, eu coloquei hoje uma questão de aniversário de alguém, eu coloquei hoje... Você pode ir fazendo isso daí para várias questões importantes. Por fim, pessoal, agenda aí nossa nos próximos dias. Quais são os eventos que a gente já tem aí para os próximos dias? Primeiro evento, um workshop de introdução ao uso do Neutrid. Aqui a gente dá muitas dicas práticas, a gente aí compartilha com todos o que a gente tem visto que tem ajudado os usuários a tirar o máximo do sistema, a melhor performance possível. No dia 4, às 14 horas, nós vamos falar um pouco aí de perguntas e respostas, né? Todas as dúvidas que forem tragas para a gente. E aí nós temos todas, a cada 15 dias, um workshop aí de introdução ao Neutrid. E vamos ter um novo webinar no dia 18 sobre o aplicativo do Neutrid, com várias dicas aí, como extrair o máximo do aplicativo. Em março, nós temos uma nova turma de curso de produtividade pessoal da Neutrid. Temos o Perguntas e Respostas, eles vão ser mensalmente aí, e vamos ter um webinar sobre home office produtivo. Deixa eu ver aí as dúvidas de vocês e vou responder aqui nesse momento. Aqui. Vamos lá. Bastante dúvida aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Legal, legal. Vamos lá. Então, o pessoal falou aqui, né, que leu o livro da Tríade do Tempo, que usa o Neutrid há 1 ano, testou por 1 semana, acabou desistindo. Então, Luiz, depois, se precisar, conta com a gente aí para poder, né, saber um pouco aí do que você teve dificuldade, porque é um sistema muito produtivo para ajudar a gente a performar ainda mais. Estou usando, mas estou um pouco perdido. Espero que esse webinar aqui possa ajudar. Vamos lá. Ainda precisa tirar a ordem do que faça no desktop. Legal, Patrícia. A Patrícia está falando aqui que precisa organizar um pouco mais como faz no desktop. Vamos lá. Próxima pergunta. Fiz há vários meses outro webinar contigo. Outro tema, né, claro. E perguntou se pode disponibilizar e enviar aí o conteúdo. Qual o período que esse gráfico visualiza? Então, Karine, na medida que você coloca ali semana, né, o período que você coloca, o gráfico é gerado a partir desse período, tá? Você pode analisar aí que ele gera o gráfico a partir do período que você seleciona lá em cima. Deixa eu mostrar onde que ela está perguntando, pessoal. Que é aqui, ó. Deixa eu só minimizar aqui. Quando você vai para planejar aqui, eu cliquei em planejamento. No canto direito, vai aparecer para vocês aí o gráfico de papéis. Papéis e funções é o mesmo, tá? E aí, nesse gráfico de papéis, o período que você marcar aqui, então, eu seleciono o período, aí ele carrega esses dados aqui, esse gráfico a partir desse período. Vou continuar aqui. Legal. Isso, pessoal, o webinar vai ficar no YouTube, tá? Vou já aqui salvar essa gravação. Tivemos aqui uma pergunta também do Edmilson, do plano colaborador, tem projeto? Então, pessoal, olha,
Quando se trata de equipes, projetos, processos, a gente tem ali demonstrações, né, onde a gente pode ajudar nesse sentido. Equipe, projeto e processo está muito ligado a uma gestão empresarial, né, a gente fazer uma gestão de equipes dentro da empresa. Então, às vezes é um gestor contratando para a equipe dele, às vezes é a empresa contratando para melhorar toda a gestão no nível estratégico, tático, operacional. Às vezes é só uma equipe operacional mesmo que quer usar o software, mas tem várias vantagens. E aí, ele fez uma pergunta seguinte, usando metas no lugar do projeto, já que no plano dele não tem aba projeto. Nesse momento, Edmilson, eu, no meu caso também, se eu estivesse usando uma conta só com metas e não tem projetos, eu faria o mesmo. Porque o conceito, até certo ponto, projeto e meta, tem um plano de ação para você chegar a um resultado. Porém, no Neutrid, quando a gente fala de projeto e metas, estruturalmente tem uma certa diferença ali, que são, né, pontos relevantes e muito importantes. Mas projetos é só na conta colaborador ou gestor. Por enquanto, Gemerson, o aplicativo só no nosso site ali, no final da tela inicial, tá? Ele vai estar lá disponível depois para baixar na loja, mas como está na versão beta, ainda não está. É direto no site mesmo. Legal, pessoal, vou estar encerrando por aqui. Deixa eu só ver mais algumas perguntas aqui. Ah, tá, aqui, ó. Daão perguntou o seguinte, está mostrando só 5 dias para ele a tela do planejamento. E aí pode ser por o seguinte, aqui, ó. Nesse funil aqui, está desmarcado aqui, ó. E aí fica só a semana. Se você marcar, ele vai aparecer o sábado e domingo, tá bom? Legal, deixa eu voltar aqui para as perguntas. E vamos lá. Tem bastante pergunta aqui, pessoal. Bastante pergunta mesmo. Vou tentar responder mais algumas aqui por causa do nosso tempo, tá? Deixa eu só deixar os contatos para vocês aí. Vamos lá. Deixa eu deixar os contatos aqui da Neutrid. E desde já agradecer, tá bom, pessoal? Agradecer a todos vocês aí. Os nossos contatos, um contato nosso aí de e-mail, caso você queira alguma informação. Esse número aqui é um número de WhatsApp, tá bom? Basta vocês mandarem aí, que o atendimento vai recepcionar vocês. E aqui o nosso site, tá bom? Desde já agradecendo, deixa eu encerrar a gravação por aqui.